Boa noite a todas e a todos, não só os que estão aqui no auditório em Aracaju, no nosso núcleo central, mas também os que nos acompanham no núcleo em Recife e em Danbury, em Connecticut, e os que nos acompanham individualmente, os poucos que têm autorização fora do estado e fora do país para individualmente acompanharem essas reuniões mais íntimas e reservadas. Um dos pontos importantes a nós considerarmos num instante de esclarecimento, mas também de enfermagem espiritual, é que não estamos propriamente apenas numa sala de aula. O objetivo maior ao dizer não estamos apenas numa sala de aula é não compreendermos como uma oportunidade de assimilar conhecimentos. Mesmo porque, ainda que persistíssemos no paradigma da sala de aula, numa sala de aula não se adquirem apenas conhecimentos novos. Treinam-se aptidões novas. Por exemplo, a caligrafia para as crianças em processo de alfabetização. Às vezes não se trata de um conhecimento, informações novas, mas habilidades que precisam ser, primeiro, criadas e depois buriladas para que nós possamos ter proficiência nessas habilidades. Aqui nós temos que ter a excelência do recolhimento, do estado de recolhimento. Todas e todos nós, encarnados e desencarnados, temos nossos conflitos e problemas. Isso é normal. Isso não é um problema como sendo algo errado. Problema não é algo que está acontecendo e não deva. Problema é um evento cotidiano. É um fenômeno que precisa ser faceado com a naturalidade que lhe é característica. E entender que são os diversos problemas da vida estímulos para que saiamos do torpor da zona de conforto e adentremos uma faixa mais alta de consciência, a faixa supraordenadora, organizadora das nossas confusões internas. Essa uma hora que antecipa a outra hora para os que pertencem à reunião mediúnica de enfermagem espiritual da casa de hoje, de quinta-feira, mas também para os que integram as outras reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual, aqui presencialmente, à distância, em outras localidades, porque o cristão, a cristã consciente, será sempre um ponto de apoio para as atividades de socorro a sofredores, a sofredoras desencarnadas ou encarnados. Chico Xavier e André Luiz descrevem em sua obra clássica A Vida no Mundo Espiritual situações diversas em que um lar regido pela prática da oração diária, às vezes uma única pessoa que tem esse hábito, ou do culto do Evangelho diário, não só semanal, esses ambientes muitas vezes singelos, casas simples, do subúrbio, por fora, no plano físico, de aspecto insignificante, verdadeiras pousadas, pontos de luz para a aterrissagem de gênios do plano maior ou pelo menos assistentes e instrutores de hierarquia respeitável, levando a cabo tarefas de vulto
no socorro a encarnados e desencarnados. Mas, sobremaneira, nesse particular, socorro a desencarnados. Que nós entendamos que hoje funcionamos como instrumentos vivos. Alguns funcionam melhor para determinadas tonalidades vibratórias de cura. Outros para outras manifestações ou outros diapasões de tom, se é que assim podemos nos exprimir. Uns são harpas, outros são violinos, outros violoncelos. Tem até quem seja percussão. Para toda ordem de socorro que possa existir, demos o nosso melhor. Que demos hoje, agora, o nosso melhor. Que no nosso eixo, em prece, sejamos instrumentos vivos da bondade de Deus para articular o serviço da fé como ele deve ser, com uma expressão espontânea e viva dos nossos sentimentos e não como uma repetição automática. Embora possamos fazer repetições automáticas como fizemos antes dessa preleção, tratamento, preleção, meditação, existe um momento muito próprio para fazermos isso. Em André Luiz Chico Xavier também é revelado que para certas manifestações superiores é melhor que os encarnados sejam distraídos com atividades mecânicas, cantos, preces recitadas como fazemos aqui, para que possamos harmonizar um pouco nossas mentes conturbadas com o dia a dia. As nossas mentes fazendo alusão aos desencarnados também. Mas, tirando essas situações de exceção em que a repetição pode ter o seu momento certo de acontecer, é na expressão viva de fé, na espontaneidade, na natural epifania do Espírito que vamos descobrir a ponte autêntica com o céu, por dentro de nossa consciência, em contato com o nosso self, se quisermos assim denominar, o nosso centro mais profundo de ser e de sentir, abstraindo-nos das paixões e das confusões do dia a dia, concentrando-nos na bondade, na infinita bondade de Deus, que só nos permite atravessar o que nós podemos vivenciar, convictos de que Deus não erra, porque Deus, sendo Deus, sabe de tudo, tem todas as virtudes em nível infinito, é absoluto, mágico e infinito, é eterno, portanto. Deus não erra. Então permite até que nossos erros sejam aproveitados e devemos assim entender, nossos erros devem ser aproveitados para acertos maiores. Compreender que cada deslize, cada queda representa uma oportunidade de fortalecimento para que nos tornemos pessoas mais fortes, mais espirituais, mais humanas, mais pacíficas e felizes. Delano, por gentileza, você pode pedir a alguém que sorteie uma página dos 4 evangelhos e depois mesmo você próprio faz a leitura, indicando o capítulo, evangelista e versículos, por favor. Sim, eu já havia pedido a Luíde, pode ser? Ah, sim, claro. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5. As espigas colhidas em dia de sábado.
Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, debulhavam-nas na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: Acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los? E ajuntou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nós devemos entender que todas as regras sociais, espirituais mesmo, todos os métodos, até o método científico, mas principalmente convenções humanas que são subjetivas, estão sujeitas a variações de época, de lugar, de agrupamento humano e suas opiniões idiosincráticas, ou seja, são muito arbitrárias, justas e respeitáveis, porque nós temos o direito de fazer nossas escolhas, mesmo que sem fundamentação racional, desde que não sejam posturas irracionais ou imorais ou criminosas que façam mal a terceiros ou invadam o espaço de outras pessoas e seu livre-arbítrio também. Mas as convenções humanas não devem ser levadas a sério da forma como são. Estamos numa era de questionamento das convenções, e isso é bom. Em vez de buscarmos convenções, devemos buscar a consciência. Em vez de procurarmos, portanto, o que é a praxis social ou de determinados ambientes acadêmicos ou profissionais, buscarmos à luz de nossa própria avaliação, momento a momento. Alguns julgamentos que podemos fazer, julgamento no sentido não de condenação de nós ou de terceiros, mas juízo de valor. Algumas conclusões a que possamos chegar, para dar uma ideia melhor do que queremos dizer, que tem um caráter mais duradouro, quiçá permanente. Mas existe a necessidade, se quisermos de fato ser lúcidos, de utilizar esse discernimento em cada circunstância ou contato com pessoas, como se fosse a primeira vez. Ou como se fosse a última. Nós nunca sabemos quando estaremos interagindo com uma pessoa pela última vez nessa encarnação. Se prestarmos muita atenção, as situações inclusive não se repetem, os encontros não são os mesmos. Nós temos uma ilusão de cotidianidade, de repetição. É uma ilusão. Quando vemos as águas de um rio que correm pelo mesmo leito, sabemos que as águas não são as mesmas. Temos aí uma metáfora mais simples de um fenômeno maior. Nós estamos aqui, ou os que estão à distância, sentados, acomodados, e temos a ilusão, isso já é sabido cientificamente há alguns séculos pela humanidade, de um modo geral, e pelos gênios da ciência desde a antiguidade, também já era sabido. Nós estamos sentados, parecendo estacionados, mas nós sabemos que o globo terrestre gira a uma velocidade extraordinária sobre o próprio eixo, em torno da Terra. Todo o nosso sistema solar está também fazendo movimentações extraordinariamente rápidas. A galáxia, a Via Láctea, está em movimentação. Todas as galáxias conhecidas em processo de expansão. Isso é o que os nossos radiotelescópios alcançam hoje. Então nós somos de fato tão pequenos, se considerados em nossa individualidade isolada. E nós podemos ser não grandiosos, mas significativos se estivermos alinhados com a rede da fraternidade, a grande rede dos bons espíritos. Pensemos primeiro em bondade, mais do que em sabedoria, ou genialidade, muito menos, porque será pela vibração da solidariedade, da boa vontade, do desejo sincero de servir e ser útil que nós
detectaremos a faixa certa de consciência, de sintonia com o bem. André Luiz Chico Xavier fala que a astúcia do plano inferior assemelha-se muito à inteligência do plano superior. A astúcia do umbral e a inteligência do céu, ou das faixas felizes de consciência, se assemelham em muitos momentos. É na bondade que vamos, ou nas expressões de virtude humanística ou humanitária, que nós detectaremos com segurança a diferença entre o bem e o mal, de um modo geral, não só fora, mas principalmente dentro de nós mesmos, porque assim, de acordo com os nossos sentimentos, as nossas intenções verdadeiras, nós vamos colocar a palavra adivinhar, mas o melhor seria deduzir quais sejam os nossos acompanhantes ou satélites espirituais. Ainda que não estejam próximos fisicamente de nós, à distância, porque hoje na era da internet e de todos os recursos de telecomunicações, sem fio, nós temos perfeita aptidão para compreender essa metáfora. Podemos nos alinhar ou estabelecer uma ressonância mental com seres que estão muito distantes de nós, e distantes não só para cima, mas para baixo na vibração, e sermos manietados. Adolf Hitler era um títere de gênios do plano inferior de consciência, desejosos de destroçar a humanidade terrícola. Enquanto existem aqueles que estão afinados, ainda que em profissões humildes, aparentemente, para o mundo, afinados com espíritos beneméritos com uma intenção muito séria de salvaguardar os patrimônios culturais e espirituais da humanidade. Atividades aparentemente desprovidas de maior valor, como o professorado em sala de aula com crianças, adolescentes ou jovens adultos. As atividades em consultórios sistemáticas com atendimento individual, uma pessoa após outra, mas que em processo, numa visão de efeito em dominó, nós notamos que estaremos a todo momento, todos nós, não importando mesmo nossas profissões ou atividades sociais, alcançamos uma multidão, quer percebamos isso ou não, todas as semanas. E se não temos como dimensionar o alcance da nossa influência, podemos avaliar, sim, a qualidade dessa influência, o gênero dessa influência. E seremos responsáveis, somos responsáveis, pelo gênero de influência que exercemos sobre outras pessoas. Que nós transformemos os momentos de maior dificuldade em instantes de meditação para a transformação. Vidas fáceis são vidas modorrentas, quando não vidas perdidas. São as nossas maiores desgraças que nos conduzem às maiores graças, e são os nossos maiores tropeços, sem apologia que é sofrimento, mas são os nossos maiores problemas, aquilo que nós costumamos alcunhar como o motivo da minha infelicidade. Eu sou uma pessoa infeliz por causa de... Quando completamos essa frase, costumamos nominar exatamente o que pedimos antes de encarnar, ou o que foi definido e não pedido por nós por falta de visão de alguns de nós, ou foi definido por nossos guias espirituais como sendo a tábua de salvação ou o incentivo por excelência para o nosso crescimento. O espinho na carne, mensageiro de Satanás, disse Paulo, para que não me envaidecesse das revelações. Porque nos trabalhos espirituais ou religiosos há uma inclinação humana, também há a soberba, a pessoa presumir-se superior a demais. O que nós podemos e devemos perceber se somos mais amadurecidos
E por isso, se somos mais responsáveis por outras pessoas. Isso é bem diferente de se sentir superior. Bem diferente nos seus efeitos, na nossa conduta. A pessoa que se julga superior tende a julgar que os outros devem servi-la. A pessoa que se sente mais responsável se sente na obrigação de servir mais as pessoas. Só por aí a gente tem uma ideia da diferença visceral, abismal, entre uma e outra condição. Então pensemos hoje, cada um pense agora, vou dar alguns instantes para que algum lembre de um ou dois motivos. Eu sofro muito por causa de... Eu seria feliz se não fosse... E a gente vai ter dificuldade de dizer, mas como não? Eu não seria feliz. É claro que eu seria feliz se isso fosse resolvido. Seja algo que existisse ou algo que deixasse de existir em nossas vidas. E nós vemos a história de inúmeras pessoas de culturas diferentes, de épocas diferentes. Os biógrafos e estudiosos da psicologia do êxito apontando para inúmeros casos, aqueles que são mais facilmente percebidos ou assim facilmente mais podem ser vistos como exemplos disso. Pessoas que julgavam, se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse uma pessoa rica eu seria feliz. E muitas conseguem atingir a fortuna para descobrir que eram felizes antes, quando desejavam ser ricas, mas não eram. Mas isso é não um ou outro caso, mas inúmeros casos. Penúria extrema, quando a pessoa está passando fome, quando a pessoa não tem onde se albergar para dormir. Isso, de fato, compromete a felicidade de um modo razoável. Mas, retirando as situações de miséria material, quando da pobreza relativa à classe média, a classe rica no iniciozinho da fortuna, no iniciozinho, há pequenas diferenças que podem ser significativas, como a pessoa poder fazer viagens culturais sem grandes complicações financeiras, isso é importante. Como poder adquirir livros ou fazer cursos sem se atrapalhar demais em seu orçamento. Tudo bem. Mas nós já falamos a vocês várias vezes os estudos que foram feitos de pessoas que esperavam, pois é, eu poderia tudo isso com mais tantos R$1.000 ou dólares na minha conta todos os meses, e se eu tivesse isso a mais, eu estaria com tudo resolvido. E a pessoa pode vir a ter essa promoção, conseguir esse dinheiro adicional, e ela consegue quase que automaticamente, ela não percebe, ela nem se dá conta. Quando vai se dar conta, já aconteceu, que está com dívidas no nível daquele salário adicional. Precisamos mudar o nosso estado de consciência. Precisamos colocar a felicidade em outro ambiente. Dos momentos mais felizes dessa minha encarnação foi quando eu acordava de madrugada, pede o Espírito Júnior Spazia que diga, no início de 1990, ia com o meu pai biológico para um quarteirão vizinho a uma feira de um subúrbio de Aracaju, um bairro de periferia, o Assis Chateaubriand, mais conhecido como Bugio, indevido porque racista a expressão, associando ao nome de um macaquinho a presença de muitos negros na região, por isso preconceituoso. Indo de madrugada, acordando às 4:30 da manhã, em prece, enquanto via o amanhecer, com seus matizes específicos sendo delineados no firmamento como se um pintor divinal, um grande artista, criasse uma obra todos os dias e modificasse essa obra
no passar dos segundos enquanto o dia amanhecia. Saíamos debaixo da escuridão, chegávamos com o dia clareado na periferia da cidade. Hoje, sinto-me uma pessoa atormentada pela exposição pública extrema num trabalho. É uma exposição extrema para o tipo de trabalho que faço. Graças a Deus não estou numa celebridade maior. As celebridades mesmo, eu não sei como elas sobrevivem, mas emocionalmente falando, racionalmente sei, não estão fazendo o trabalho que eu faço. Como médiuns ostensivos, confrontando preconceitos. Hoje vivo sob tutela de uma sobrecarga psicológica e espiritual muito grande, mas é importante que eu diga a vocês, me sinto uma pessoa feliz porque estou em paz. Tenho enormes conflitos, mas estou em paz. E sugiro tudo isso a vocês, já que falei essa semana algumas vezes, pedindo orações, etc. Tenho também que dizer isso, estou feliz, estou em paz. No olho do furacão reside a calmaria. Temos que nos colocar no olho do furacão. Vamos para o eixo. Está tudo turbilhonado em torno, é um vórtice, vamos para o centro. No centro reside a paz. Jesus pediu-nos, venha a um lugar à parte para descansar. O lugar à parte está em nossos corações. Vamos nos recolher em nossos corações. Paz. As paixões nos atormentam. Quando falo paixões, ciúme, ambição excessiva na carreira, as rixas domésticas com entes queridos, as culpas, as mágoas, a inveja, a raiva, a inveja, o ciúme, tudo isso, como já falamos. Essas, cada um pode enumerar como deseje. A tristeza como um vício, a lamentação constante, a falta de gratidão. Sejamos gratos, agradeçamos pelos desafios que nos propõem, propiciam-nos um crescimento verdadeiro. Abracemos a cruz que nos conduz à luz. A morte psicológica que nos leva à ressurreição espiritual. Não depois da morte ou através da reencarnação, mas por intermédio de uma mudança efetivada a pouco e pouco, por esforços continuados em setores diversos de nossas vidas, ou num em particular, que julguemos mereça nossa atenção particular. Que nós renasçamos por dentro. Que nós vivamos entendendo que o corpo físico para os encarnados, os recursos materiais, os recursos humanos, ou seja, as relações humanas que temos, às vezes estamos com as pessoas e pela banalidade da rotina, nós julgamos que aquelas relações são conquista feita, são direito adquirido. Estou lá com o cônjuge todos os dias, com meus filhos todos os dias, com pais, irmãos, colegas de trabalho. E só talvez nos demos conta de quanto essas pessoas eram importantes quando as perdermos para sempre. E todos passaremos por isso inúmeras vezes no correr desta mesma encarnação para os encarnados e para os desencarnados quando reencarnarem também. Mas mesmo antes de desencarnar ou reencarnar, grandes amizades se desfazem quando circunstâncias simples, por exemplo, às vezes julgamos que somos amigos e irmãos de uma pessoa, que o nosso laço é inquebrantável, porque não temos noção do quanto esse laço é vinculado a uma circunstância de trabalho, a sermos colegas e nos encontrarmos todos os dias no mesmo ambiente de trabalho.
Então juramos e garantimos, não vamos nos encontrar fora, seremos amigos, vamos manter os laços à distância. E mesmo na era da internet, com tantas redes sociais, muitas vezes nos afastamos dos laços mais caros dos nossos corações, simplesmente porque não estamos convivendo fisicamente com essas pessoas. Ou quantas vezes, o contrário disso, temos pessoas preciosíssimas ao nosso lado, mas que nós tendemos a julgar de forma muito injusta, porque próximos de nós tendemos a ver o pior. Há uma tendência humana a ver o pior nas pessoas quando estamos muito próximos. Começamos a ficar invisíveis em nossos aspectos nobres e mais visíveis no que é dito como não prestar, porque pode ser o nosso diferencial por excelência, as comunidades em que sejamos participantes. Nós começamos a dizer, por exemplo, numa postagem recente no site, é dito sobre os homens serem românticos e amorosos com suas esposas, porque se eles não forem, alguém pode ser romântico em outro lugar. Por exemplo, um colega de trabalho, e houve um aplauso geral da comunidade feminina do site, e um sujeito disse lá: mas é natural que esse colega de trabalho romântico, depois se aproximar, vai virar um marido chato, que nem o companheiro que ela tem em casa, mais ou menos essas palavras. Ele tem razão, na maioria das vezes acontece de fato isso. 2 pontos a considerar. Primeiro, há relacionamentos que, como o vinho, quanto mais o tempo passa, mais aprimorados ficam. Amizades, casamentos, relacionamentos entre pais e filhos. Eu os conheço de muitas pessoas e eu os vivo. Então não estou falando só de ouvir dizer, eu os vivo. Eu tenho amigos e tenho um cônjuge que quanto mais o tempo passa, melhor a relação fica. E sei que vários de vocês que estão me ouvindo dizem sim, eu também. Relação com o filho é um desafio extremo, não é? Ou com pais, e pode melhorar com os anos. E quantos de vocês dizem aqui, podem levantar a mão e dizer, eu também tenho visto isso. O que não perdoávamos ou julgávamos que nunca perdoaríamos passa a ser motivo de riso. Mágoas intermináveis convertem-se em ternura. As dificuldades que pareciam invencíveis tornam-se companheirismo. Às vezes não estamos eufóricos como adolescentes apaixonados que na verdade pensam que estão felizes e estão submetidos a um bombardeio de hormônios. Eles não estão felizes. Aquilo não é felicidade, é excitação orgânica. Há pessoas viciadas nessas paixões sensoriais. Mudar de parceiro a cada temporada para sentir o frisson hormonal na corrente sanguínea. Será que nós somos tão primitivos, psicológico ou espiritualmente a esse ponto, a vivermos à base de drogas endógenas, as endorfinas? As endorfinas são importantes para o equilíbrio geral do bem-estar do indivíduo, mas vamos viver à base de disparos mais extravagantes, efervescentes de hormônios na corrente sanguínea, a partir de experiências de valor moral, psicológico e espiritual duvidoso? E outro ponto a considerar. É muito fácil dizer, é homem rude, homem que não é amável comigo, não me valoriza, mas nós não vemos quantas mulheres destroem seus casamentos porque reclamam demais e porque não dão valor a seus companheiros, porque querem que eles sejam carinhosos ou doces como se fossem mulheres. Os homens na civilização, eu estou falando na condição de um feminista, vocês sabem disso, mas eu preciso fazer o lado crítico também do feminino na Terra, porque senão não vou ajudar ao feminino nosso, de homens ou mulheres. Há um vício no feminino, a reclamação, a ingratidão, a injustiça. Muitas vezes um homem está dando o seu melhor
As palavras de Gustavo Henrique ecoam em minha mente nesse momento. Ser homem é ser uma grossura. Não é correto, ele disse isso como uma revelação autocrítica. Ele não estava se justificando, nem justificando companheiros do polo psicossexual masculino, porque espíritos também têm uma identificação maior com o outro polo psicossexual. É que muitas vezes reclamamos tanto de uma pessoa ao lado que já é tão generosa, que nos aguenta e tem paciência conosco, que nos ama apesar dos nossos defeitos, que torna-se uma das mais recorrentes lamentações no leito de morte. Meu Deus, como eu fui mesquinho com os meus entes queridos, com as pessoas que eu mais amava, ou mesquinha. Pessoas que passam por experiência de quase morte para voltar e reconhecer, meu Deus, como eu fiquei à base picuinha, com pessoas que não eram meus inimigos. É muito comum para nós reencarnacionistas, estou num ninho de inimigos de outras vidas e na verdade está apenas com amigos que nos conhecem como nós realmente somos e por isso não nos dão sopa, porque nós não só merecemos, nós não precisamos sopa. Porque se a gente encontra sopa, se ensopa na porcaria que exala de nós próprios. É muito comum nós idealizarmos um sonho de amor à distância, estamos nos aproximando do Dia dos Namorados. Acho cruel no Brasil, nós devíamos ter, como nos Estados Unidos, 14 de fevereiro, Valentine's Day, em que as crianças na escola, no dia, o equivalente ao Dia dos Namorados nos Estados Unidos, né? As crianças são levadas a desenhar cartõezinhos com declaração de amor para o pai, para a mãe, não importando o sexo da criança nem o sexo do pai. Ou seja, por que tem que ser o dia do relacionamento romântico apenas? Posso falar como uma pessoa que estou dizendo, vivo um sonho de amor, que não imaginava que eu, como líder espiritual, viveria isso. Não ainda mais sendo gay, sendo obeso, estando na maturidade, todos esses preconceitos, essas convenções. Ah, mas se eu estivesse magra, para as mulheres principalmente, não é? E se meu seio estivesse firme? E se eu fosse um pouco mais jovem, ou homem, se eu fosse um pouco mais rico, se eu balançasse aquela chave do carro importado, ou se eu tivesse aquela posição no trabalho, eu seria feliz e encontraria minha alma gêmea. Vamos tirar essas tolices da cabeça. Eu sei que sou um líder e uma pessoa de destaque, em que as pessoas procuram estar perto de mim. Não deixo de reconhecer isso. Mas também na minha área é muito difícil a pessoa trabalhar a vida afetiva com equilíbrio. Há uma sobrecarga. Nós vemos pessoas muito felizes em seus casamentos nos subúrbios. E entre pessoas que não são tão bonitas. Às vezes, como disse uma jornalista mulher, há mulheres lindas que são péssimas na cama, de uma forma geral, porque elas ficam deitadas esperando ser tocadas como deusas a serem adoradas. Não sabem tocar, não sabem agradar o parceiro porque estão acostumadas a serem bajuladas, porque são muito bonitas. Há homens muito bonitos ou muito ricos que são intratáveis porque têm opções demais. E as pessoas normalmente não têm maturidade psicológica e espiritual para terem opções demais. Elas começam a maltratar suas opções. Como se pessoas fossem opções. Pessoas fossem alternativas. Pessoas são pessoas. E isso é uma energia que a pessoa exala e determina uma linha de destino para ela própria. Ela pensa que está se dando bem. Aquela ideia do cara que está rodando a chave do carro importado e conseguindo mais gatinhas, consegue mesmo, apenas para fazer sexo, né? Um encontro de corpos. Nem mesmo o sexo muito satisfatório é, porque o sexo bem feito tem a ver com querer bem, com querer agradar a pessoa e ser agradado. A interação profunda tem muito pouco a ver com um corpo bonito que atrai e um carrão grande que chama a atenção de quem está querendo o carro e não o dono do carro. Nós temos tantas ilusões nessa área. Que nós, no dia 12 de junho, uma amiga, por exemplo, vai celebrar o aniversário no dia 12 de junho. Eu achei uma ideia ótima para quebrarmos
hipnose cultural, essa perversidade, como é aquela história de pagar a velhinha e depois, primeira fatia para quem vai. Eu já tive a oportunidade de dizer em público, eu não sei em que medida, vou registrar aqui mais uma vez para que não esqueçamos. Isso é uma sugestão diabólica. Alguma força do mal se infiltrou e até hoje permanece, se alastrou. Alguém querendo estragar a felicidade de outrem num dia muito feliz, fosse uma festa de casamento, fosse uma festa de aniversário. Vocês imaginem a mãe de família ou um pai de família que está no seu aniversário, no momento de congregar-se, para os que gostam de celebrar seu aniversário, congregando todas as pessoas mais amadas. Então, na hora em que está todo mundo feliz com a pessoa, porque quando amamos ficamos felizes com a felicidade do outro, chegou a hora de cortar a fatia e a pessoa... Agora diga, mande a fatia para a pessoa que você mais ama na frente de todo mundo. A mãe tem 3 filhos, tem o marido, tem a avó dela própria, porque hoje as pessoas são mais longevas, presente, a mãe, o pai, 3 tias, 4 amigas, uma delas uma alma gêmea. E ela queria dar a fatia aos 3 filhos, embora tenha um de preferência. E ela queria dar de forma muito especial a fatia àquela amiga que não é irmã biológica, porque tem as irmãs ali presentes também, mas que é sua alma gêmea por excelência. E ela gostaria muito de dar ao cônjuge, porque é um homem bom realmente, apesar de seus defeitos humanos normais. E ela gostaria de dar a si mesma, era melhor que ela mesma coma a sua fatia de bolo, parecendo egoísta. Vamos abolir essa bobagem de primeira fatia. Isso não é bobagem não, isso é uma perversidade. O nosso maior amor é algo muito sigiloso. Primeiro porque é difícil nós sabermos quem realmente nós mais amamos. É muito comum, por exemplo, uma mãe ou um pai ter claro para si, eu sei quem eu mais amo. Geralmente quem mais amamos é um filho ou uma filha, para quem tem filhos biológicos. Geralmente, não necessariamente. Inclusive amamos mais pessoas que já foram filhos biológicos várias vezes em outras vidas. Mas mesmo assim a pessoa pode tomar surpresas, descobrir com o tempo que ama mais outro ou outra. Às vezes a mãe biológica vai entregar ou gosta de entregar a fatia principalmente à pessoa mais necessitada da festa, a cunhada perversa que faz picuinha. Aí a entrega da fatia se torna uma ironia percebida por todo mundo e um motivo de uma vibração carregada no momento de felicidade. A hora da falsidade, entregar a fatia à rival ou à inimiga. Vocês vejam que coisa diabólica. E ela pode estar com a intenção não de ser irônica, mas de pacificar a situação. Da mesma forma, Dia dos Namorados, aí as pessoas começam a sofrer semanas antes. A propaganda começa agressiva, o interesse comercial de venda de presentes agressiva na mídia inteira, e muitas pessoas entrando em depressão porque não estão vivendo um relacionamento afetivo romântico, sexual, como se isso fosse a chave da felicidade, o happy end norte-americano ainda com aquela cena de um casal, ela correndo de um lado, ela correndo do outro, tá na chuva, solta o guarda-chuva, se abraçam molhados, dão aquele chupão na boca, blá blá blá. Meu Deus do céu, isso é felicidade conjugal. Quem é feliz na vida conjugal sabe que isso é uma palhaçada, isso é encenação. Acontece às vezes, estamos com toda a saudade, dar uma carreirinha para abraçar, tudo isso existe. Mas há muita cena feita publicamente, principalmente nessa época de exibição de Facebook, de botar lá um parceiro do lado, uma parceira, só para mostrar os outros e as outras. Oh, eu estou feliz. Ou então, fazer inveja aos outros. Que crueldade, meu Deus. E não é só perverso. Isso é uma energia, eu repito, para a pessoa pensar de forma egoística. Se a pessoa está com a intenção de ferir, isso volta. Isso é uma linha de destino. Criatura, volta. Deixa eu mostrar que eu posso estar com a mulher linda e você não pode. Que eu estou com esse homem maravilhoso e você não tem.
Que coisa baixa! A pessoa tem que ter vergonha. É diferente de a pessoa ter a satisfação de ter uma identidade psicológica muito grande com o seu parceiro ou parceira aparecer ao lado. Eu acho de mau gosto. Porque é tão bom que nós mostremos nossa identidade. Independente do parceiro ou da parceira, mas há pessoas que fazem isso. Wagner, por exemplo, bota no fundo de tela. Ele aparece o perfil aparece ele. No fundo de tela bota nós dois. Porque ele considera isso o centro da vida dele. Tudo bem, ele quer deixar como uma profissão pública, profitente, querendo dizer, declaração pública, que isso é o centro da vida dele. Alguém pode dizer, é menos maduro o que for? Eu acho corajoso. Se é sincero, se é mesmo, eu só digo a ele que é uma ilusão, que um dia isso ele vai perceber que é uma ilusão, mas quantas vezes, depois de muitas encarnações, encarnando como parentes biológicos, encarnando como cônjuges, aquilo realmente se torna real, o centro. Aí é triste. Eu não gostaria de ter uma pessoa como centro da minha vida, porque então se aquela pessoa morrer ou me separar, meu mundo se acabou. Nós devemos ter nós mesmos como um centro. Nossa consciência como centro. É o que eu peço a ele sempre. E peço a todas as pessoas que vejam assim, meu filho, a minha vida não pode ser. Mas minha filha, minha vida não pode ser para o bem dela. Vai fazer mal à criança, ou adolescente, ou à pessoa adulta. E isso não é fácil de ser feito. Eu digo coragem porque é muito comum as pessoas quererem ter fãs. Quererem ser o centro da vida dos outros. Mas declarar publicamente que o outro é o centro da sua vida, as pessoas não gostam. O ego entra. Vocês entenderam? Eu lembro de um rapaz que estava se identificando numa página social. A cena era assim, ele com a namorada. Ele no meio de uma gargalhada, a cabeça virando para trás, e a namorada ao lado, rindo, se aproximando dele. Ele como se dissesse, ela aqui me adorando, e eu dando uma gargalhada gostosa, rindo da cara dela, que está apaixonada por mim. A legenda era essa. E o cara estava se exibindo. O máximo aquilo ali. Então, vejam, que inversão de valores. Como podemos ser perversos? Não acho que ele fez isso conscientemente, não. Que eu conheço a pessoa. Não acho que foi consciente, mas que coisa feia. Seria ter vergonha de mostrar às pessoas, não se orgulhar. E depois, que revelação de falta de coração. Aí então eu dou uma gargalhada, a moça aqui do meu lado, rindo. A moça se aproximando como se fosse dar um beijo, sorrindo. E ele dando uma gargalhada, virando a cabeça para trás. Ou seja, eu sou o máximo. Ela está aqui doida por mim. Será que está? Será que está mesmo? Será que a gargalhada dele tem fundamento? Aí é hora para a pessoa que está nessa vibração, a gente diz, quem ri por último ri melhor. Dá uma gargalhada mais alta e mais perversa. Porque também quem está nessa faixa, quem ri por último ri melhor, que é a faixa de uma pessoa que está nessa consciência, essa própria filosofia é uma filosofia do umbral, das regiões infernais, não é de Deus. A gente não deve pensar, para perdoar alguém, eu não perdoo nunca. Como se fosse, eu não concordo com aquilo nunca. A gente pode não concordar nunca. Eu não perdoo nunca porque aquela pessoa não merece o meu perdão. Mas não é a pessoa que merece, não é o outro. Somos nós mesmos. A gente perdoa para mandar a pessoa para aquele lugar. Se eu perdoo, eu me liberto. Se eu perdoo, eu me livro daquele pensamento obsidente, daqueles sentimentos incômodos, o que nem sempre é fácil. Como a gente faz? Prestando atenção ao que presta. Vem um pensamento ruim sobre alguém, prestamos atenção no amor. Lembramos de um desafeto, vamos atenção aos amigos. Desabafamos um momento em terapia, desabafamos com um amigo, falamos tudo o que queríamos na hora da mágoa e da raiva. E depois, vamos ser felizes. Não há felicidade fora da amizade verdadeira, da bondade verdadeira, ou seja, a bondade pode ser exercida entre amigos, entre familiares, biológicos ou não, entre companheiros de ideal, com estranhos na caridade pública, no serviço humanitário com estranhos. Não há felicidade sem serviço ao próximo.
pelo exercício de uma profissão, pelo prazer de servir através da profissão. Se uma pessoa chega ao seu ambiente de trabalho porque vai receber o salário no final do mês, isso é um tormento. Não importa o quanto essa pessoa seja remunerada. E se a pessoa vai ao trabalho com o prazer de servir, ela pode ser muito mais feliz do que uma pessoa endinheirada, mesmo sem poesia. Sem poesia, porque isso é resultado da análise da história de milhares de pessoas, de estudiosos que fazem pesquisa de campo minuciosa e vasta. Isso é sabido desde tempos imemoriais. Então que nós façamos um esforço, aquela história do sujeito que está assoviando, cortando lenha, ele pode ser só uma pessoa primária, mas ele pode ser uma pessoa que esteja em paz, assoviando em prece, assoviando na sua última experiência humana. Certa vez, Chico Xavier, acho que já disse a vocês, mas vale a pena lembremos, caminhava alta hora da madrugada após as atividades espirituais da noite no centro em Pedro Leopoldo, voltando para casa a pé. E eis que havia um carroceiro no trabalho final da madrugada. Você sabe que às vezes trabalho de madrugada porque é mais fresco. E ele pediu licença ao biógrafo que estava caminhando com ele. Seria um biógrafo, não era biógrafo na época. Chico não daria talvez tanta atenção se soubesse que era um biógrafo, na sua sincera modéstia. Então ele disse, com licença, um momentinho, por favor. Atravessou a rua, havia um senhor de terceira idade, carroceiro, maltrapilho. Chico Xavier chegou muito reverente, beijou as mãos encanecidas daquele ancião, as mãos, encarquilhadas, e voltou em lágrimas, dizendo, Emmanuel pediu que eu pedisse a bênção, porque quando eu vi aquela explosão de luz vindo da carroça, eu perguntei, Emmanuel, o que é isso? Emmanuel respondeu, é um espírito em sua última condição humana na Terra. Para lapidar o que lhe faltava ao espírito, um pouco mais de humildade, pediu para nascer assim como um carroceiro. Isso é uma lição muito forte para todos nós, para todas nós, não é? As aparências enganam. As aparências enganam mesmo. Houve o caso mais controverso, relatado por um espiritualista norte-americano, de um sujeito que por inúmeras reencarnações vinha desviando-se por uma inteligência prodigiosa que portava e pediu licença para nascer novamente com um cérebro em boas condições. Estava com um milionário de Wall Street e o guia espiritual que já sabia, o seu grande mestre, um pai espiritual de séculos sobre séculos, já sabia que ele teria problemas de novo com a inteligência, pediu para reencarnar às pressas. Desceu como uma pessoa com fortíssima tendência à dipsomania, ao alcoolismo, que é uma enfermidade. Apareceu como maltrapilho bêbado. Lá estava, escorado, na beira de uma calçada, e aquele milionário saindo de um arranha-céu com terno impecável, olhou nos olhos daquele mendigo bêbado, comoveu-se até as profundas entranhas de sua alma e a partir dali iniciou uma obra social gigantesca, porque ele não sabia. Por detrás dos olhos daquele homem havia o seu pai espiritual de milênio sobre milênio. Ninguém poderia tocar tanto o coração dele senão aquele guia espiritual que reencarnou. É controverso porque um viciado, pois bem, pois é, pode ser. Deixemos a polêmica como uma reflexão. Porque condenamos os viciados e os viciados podem ser viciados por um momento e se tornarem asas de espiritualidade depois. Podem ser pessoas muito afetuosas, desesperadas, buscando uma fuga, mas que quando encontrarem o caminho correto do escape para cima e não para fora,
para cima, para dentro e para cima, para o alto e para a frente sempre. A espiritualidade legítima. Como Bill Wilson, cofundador dos Alcoólicos Anônimos, um grande missionário, desceu para ser alcoólatra na segunda vez internado no hospital em Nova York, em 1935. Totalmente desesperado, meu Deus! O álcool desgovernou minha vida, disse Bill Wilson por escrito. Eu reconheço que eu perdi o controle sobre minha vida, mas reconheço que uma força superior pode me libertar. E por isso me lanço completamente, me entrego nas mãos dessa força superior para me libertar do poder do álcool sobre minha vida. Uma luz intensíssima, narra em seguida, Bill Wilson apareceu. E naquele instante ele soube que estava curado do alcoolismo e nunca mais bebeu. E fundou essa obra, ninguém tenha dúvidas, ali a prova de que um viciado pode ser um missionário. E fundou uma obra que ajuda milhões de pessoas, décadas sobre décadas, já agora há 80 anos. Neste ano, Alcoólicos Anônimos completa 80 anos de existência, em 1935, como falei. A própria Teresa d'Ávila, aquela que disse que fazia arrebatamentos de prece extraordinários, viveu uma vida de futilidade nos conventos cheios de moças da alta sociedade, com encontros furtivos com rapazes, antes de, aos 39 anos, o que era uma idade avançada para a época, converter-se e fundar uma ordem e sozinha a pé criar 17 conventos de sua ordem, até hoje de pé. Uma obra social e espiritual gigantesca. Agradecidos estamos pela inspiração dos nossos mestres espirituais. Pedimos a desencarnados e encarnados que aproveitemos as reflexões da noite para aproveitemos para aplicar em nossas vidas e vejamos como podemos fazer com que cada côdea de pão espiritual seja dividida e multiplicada. O mistério da multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus remete-nos a esse fenômeno. O pão do céu, não um suprimento limitado, regido à base da escassez como os bens materiais. Quanto mais vem, passamos adiante e distribuímos, mais ele se multiplica, se expande, se aprofunda, nos transforma, nos felicita, nos pacifica para sempre. Em nome dos mestres e mestras espirituais, instrutores e instrutoras do plano sublime de vida, do plano do bem, do plano amigo, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.